Seu voto decide, Rede Princesa nas eleições 2022. Hoje a gente conversa com Jaine Careta, pré-candidata a deputada federal pelo Partido Progressista. Jaine, seja bem-vinda à programação da Rede Princesa. Muito obrigada, Guilherme. Obrigada a todos que estão nos acompanhando aí. É uma honra estar aqui, novamente em Xanxerê e toda a região que está nos assistindo, para trazer um pouco das nossas ideias e um pouco da nossa caminhada aí. Jaine, você foi uma vereadora muito jovem. Aliás, eu nunca tinha visto um mandato tão jovem quanto o seu. Como é que começou essa vida pública? Olha, eu sempre gostei de estar no meio político, de participar das campanhas. Sempre tive um papel de liderança na escola, no Grêmio Estudantil. Então, quando eu me elegi no Grêmio Estudantil com 14 anos, naquele ano eu decidi que eu iria disputar a próxima eleição municipal, que seria em 2012. E assim eu fiz. Em 2012, fui para a convenção do partido, com 17 anos, e registrei a minha candidatura. Fui candidata aos 17 anos, completei 18 somente 10 dias antes da eleição. Caramba. Fui eleita a quarta mais votada em União do Oeste, uma cidade pequena aqui do nosso oeste catarinense, e cumpri meu mandato de 2013 a 2016. Como é que foi essa experiência? Isso te fomentou? Porque, querendo ou não, a vida pública ela é desgastante, ela traz boas experiências, mas também traz um desgaste. O que pesou mais? Foi desgastante o fato de eu fazer faculdade no mesmo período em Pelotas, no Rio Grande do Sul, que dá 700 quilômetros. À época, em 2012, eu passei em 7 vestibulares. E o curso que eu queria fazer era Engenharia de Petróleo. Nada tirava da minha cabeça que eu iria fazer esse curso. E cheguei a passar até na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, mas o mais próximo que eu passei foi Pelotas, no Rio Grande do Sul. E quando fui fazer minha matrícula no meio da campanha, quando recebi a notícia que havia passado, fui a Pelotas, registrei, me matriculei no curso, voltei para a campanha e dei sorte naquele momento que a universidade estava em greve. E aí eu pude concluir a campanha, me elegi e me organizei. Então, o que foi mais desgastante foi o fato de eu ter que ficar 4 anos indo e voltando a uma distância de 700 quilômetros. Dá 10 horas para ir, 10 horas para voltar. Fazendo isso por 4 anos, foram mais de 200 mil quilômetros. Dava aí algumas voltas na Terra, né? Pelo menos uma volta e meia na Terra. Então, isso foi desgastante, tanto que em 2016 eu optei por não disputar a reeleição. O partido chegou a fazer uma pressão para que a gente registrasse, até por causa das cotas. Eu resisti muito e decidi não disputar, de fato, a eleição. Você também teve uma experiência como secretária nacional da Juventude no atual governo. E, inclusive, a gente começou a ouvir falar da Jaine nesse período. Como é que foi essa experiência? Primeiro, eu levei por surpresa o convite, porque eu não sabia que existia a Secretaria Nacional da Juventude. Apesar de ser vereadora jovem, de estar envolvida desde muito cedo, eu não sabia que existia essa função no governo federal. E a ministra, à época, queria uma jovem, uma mulher, nessa função. Então, alguns amigos que participavam da transição do governo ouviram isso e lembraram do meu nome. Vamos tentar indicar a Jaine, que ela está formada, já teve um mandato de vereadora, apoiava o presidente. E aí me ligaram e pediram meu currículo. Enviei meu currículo para esses amigos e acabei por ser escolhida pela Damares, sem nunca ter visto ela pessoalmente. Ela me convidou, fui a Brasília no dia 1º de janeiro de 2019, assumi a secretaria por 1 ano e 8 meses. Deu para a gente deixar boas marcas aí, né, nessa função. Uma experiência muito grande, do tamanho do Brasil, porque nós somos a maior população brasileira de jovens, somos cerca de 50 milhões de jovens, esse número vem diminuindo, mas é 25% da nossa população. Então, um desafio muito grande para quem veio de uma cidade com 3 mil habitantes como eu, que tinha sido minha experiência política anterior. Foi um grande desafio. Nós conseguimos bater o recorde do ID Jovem, que era um programa que existia desde 2013. Em 2019, nós tivemos o maior número de jovens inscritos no programa, né, de toda a história dele. Nós fizemos o Sistema Nacional da Juventude, que estava em lei desde 2013, mas ninguém havia feito e entregue esse sistema. Então, em 2020, nós deixamos ele pronto para adesão dos estados e municípios. Assim como existem outros sistemas, né? O SUS, o SUAS na assistência social, nós fizemos o Sinajuve,
que é esse Sistema Nacional de Juventude. Certo. Você vem de União do Oeste, tem seu reduto agora em Chapecó, e a gente tem aí um celeiro de pré-candidatos nessa eleição. Eu gostaria de saber de ti, Jair, o que te diferencia e o que as pessoas vão poder contar como diferente de fato a partir de agosto, quando começa a campanha eleitoral? Eu acredito que duas principais características. Uma, o fato de eu ter trabalhado esse último 1 ano e meio na Câmara dos Deputados, essa experiência na liderança do governo, de a gente ter que tratar diretamente com o governo e com os parlamentares. Nós ficamos ali na linha de divisão dessa tratativa, desse relacionamento entre Câmara e governo. Foi uma experiência muito engrandecedora, porque a Câmara realmente é um desafio, você conseguir se destacar entre 513 parlamentares. Exige algumas características específicas, né? Esse trabalho ao lado do Ricardo Barros, que é o líder do governo, me deu alguns conhecimentos e experiências que foram muito boas, e foi naquele momento que eu disse, não, eu posso, acho que, representar Santa Catarina muito bem aqui na Câmara. O segundo fato é a política de base. Eu venho de um município pequeno, eu visitei 105 municípios aqui na região e em outras regiões, e eu acho que tudo bem, a gente tem um potencial para eleger candidatos pela internet, e tem acontecido muito, mas conhecer a realidade dos municípios, ter lá esse contato com a base, com uma construção política que vem de baixo para cima e não imposta de cima para baixo, é um grande diferencial também da nossa pré-candidatura. Nós começamos lá, na menor cidade, uma das menores cidades do estado, construindo com a população de baixo para cima a nossa caminhada, né? Diferente de tentar impor uma candidatura, até mesmo por uma onda ou na garupa exclusivamente do presidente, a gente vem fazendo essa construção de baixo para cima e não impondo ela de cima para baixo. Certo. É um grande desafio, de verdade. Jair, muito obrigado pela sua presença aqui na Rede Princesa. Boa sorte nessa caminhada. Muito obrigada. A gente tem noção do tamanho do desafio que estamos percorrendo, até porque nós começamos essa caminhada há 1 ano e meio aproximadamente. Sabemos do quanto nós precisamos trabalhar ainda, e assim nós estamos trabalhando muito confiantes de que essa vitória, não só da Jai, mas de toda a região do Oeste, vai acontecer no dia 2. O Partido Progressista é o segundo maior partido de Santa Catarina, e a região em que o PP está mais forte é no oeste do estado. Hoje, com 23 prefeitos, 19 vices e 250 vereadores. Somente o MDB tem uma força de base maior do que o Progressistas. Hoje, junto com o Altair Silva, nós estamos percorrendo uma caminhada que essa base nos dá um sustento e uma largada de casa muito forte e que nos impulsiona a buscar esses outros votos que faltam fora da região. Então, eu agradeço muito a oportunidade. Nós que somos jovens, que estamos construindo o nome, que estamos começando a caminhada, precisamos muito, né, que os meios de comunicação deem a oportunidade de a gente se apresentar, do jovem se apresentar as suas ideias, o que defendem. Então, eu fico muito agradecida mesmo, Guilherme, e toda a Rede Princesa, por abrir as portas e nos permitir passar um pouco dessa mensagem. Muito bem, nós conversamos com a Jaine Careta, pré-candidata a deputada federal pelo Partido Progressistas. O seu voto decide. Rede Princesa nas eleições 2022. Simadom Informática, especializada em informática e eletrônicos. Uma loja moderna e completa. Profissionais competentes para a manutenção do seu computador e impressora. Venha conhecer a Simadom Informática, anexo ao Hiper Badote. Simadom Informática, tem o que você precisa. Seu voto decide. Rede Princesa, nas eleições 2022.